Asatoma Satgamaya Tamasoma Jyorti Gamaya Mrityornam Amritam Gamaya. Om. Então, meninas, eu vou deixar vocês no mudo agora no primeiro momento e depois a gente abre para conversa. Combinado? Então, vamos lá. Então, o que que eu gosto de trazer na roda de conhecimento? O conhecimento de yoga, de Vedanta, né? Eu venho estudando Vedanta há muito tempo e desde que eu entrei, o yoga, né, na parte de asana veio antes para mim, mas o Vedanta veio trazendo essa certeza do caminho de yoga, não só do caminho de asana, de postura, mas como também ter uma mente saudável e um corpo saudável, né? Então, os dois caminham juntos, que agora também a gente percebe que, na verdade, sempre caminhamos juntos com a espiritualidade, nunca teve separado. Por algum momento a gente se confundiu ali com a religião e às vezes muito de nós, né, tipo, ah, não, não é isso que eu quero. Mas a religião, ela é diferente da religiosidade. Então, a gente precisa encontrar essa espiritualidade dentro de nós, porque quando a gente encontra ela, em qualquer religião a gente encontra Deus. Então, não tem mais separação, entende? Então, esses três, eles realmente caminham juntos. Por que que a gente fica tão preso nessa matéria? Porque o corpo e tudo que a gente vê através dos nossos olhos parece muito real. E aí, o que que acontece? A nossa mente, que é esse lugar onde a gente senta, alinha, observa como ela tá, ela fica esquecida. E ela fica num lugar sutil que não é o mesmo lugar da espiritualidade, mas como os nossos olhos não conseguem ver nem a mente, que é onde passam os pensamentos, e nem esse lado espiritual, a gente não acredita. Não é que a gente não acredita, a gente acredita, mas a gente precisa, além de acreditar, a gente precisa conhecer. Porque só acreditar é muito fácil da gente desacreditar, né? Quando eu acredito em Deus, tá. É diferente de eu conheço Deus, eu sei quem é, eu sinto Ele, entende? E a mesma coisa a gente vai, vou explicar para vocês onde que a gente está nisso tudo, né? Nosso ego. Então, vou entrar aqui para ir começando a nossa roda. Que é o foco é esse, né? O que é o ego? O que que esse ego quer falar comigo? Então, a primeira coisa, né? O Vedanta, ele é um meio de conhecimento. Então, ele não é, ele pega as escrituras antigas do yoga, do Vedas, né? E ele estuda sobre o eu através das escrituras. Então, é isso. Então, para a gente se conhecer, a gente vai conhecendo através desse estudo, Deus, através desse estudo, quem eu sou. E o que é o ego no meio disso tudo? Então vamos lá, né? Vamos começar. Então, dentro, né, tem algumas palavras em sânscrito que é importante a gente saber. Viveka, que é o conhecimento. Então, o Viveka, ele vai trazendo, quanto mais a gente vai praticando, quanto mais a gente vai estudando, a nossa mente vai entrando no estado de Viveka, de clareza mental. É isso que a gente precisa na nossa mente. A gente precisa de clareza mental para lidar com os desafios, tá? É, a viveka, que é a ignorância. Então, geralmente, a ignorância ela é tão importante quanto o conhecimento, porque só existe conhecimento se existe ignorância. Sempre tem as duas polaridades, tá? Vairaga. Vairagya é o desapego. Então, para eu entender, conhecer Deus, para eu permitir que esse conhecimento entre, eu preciso desapegar de várias crenças, eu preciso desapegar de várias historinhas que o meu ego conta. Por quê? Porque a gente recebeu de uma tal forma um conhecimento e agora a gente está conseguindo olhar para esse conhecimento de outra forma, entende? É como se a gente estivesse colocando luz num lugar que às vezes assim, não é que não existia, é porque não foi estimulado. Ah, sempre falar pra gente que era assim.
que a gente acreditou que era assim. Agora eu estou percebendo que, opa, peraí, existe uma mente, essa mente não sou eu, e essa mente ela tem uma função, ela pensa, assim como o coração pulsa, entende? E eu não sou o meu coração, e eu não sou a minha mente. Eu sou quem recebo tudo isso. Eu sou separado disso. Esse corpo, ele é o quê? Ele é um presente de Deus para você se manifestar aqui. Mas antes desse corpo, existe um mundo muito maior. Entende? Existem vários mundos, na verdade, além desse mundo manifesto. Existe esse mundo sutil, que fica a nossa mente, e existe o mundo causal, que é, que é onde reina essa espiritualidade. Entende? Então é como se a gente fosse assim, uma manifestação de várias coisas, né, para chegar nisso aqui. Tanto é, né, eu sempre, meu filho esses dias para trás perguntou, o outro perguntou, ele estava com as amiguinhas, quando a gente morrer, como vai ser? Ele estava conversando sobre isso, né? E aí a gente estava dentro do carro escutando, e aí eu falei assim, ó, porque quando a gente morrer, não sei o quê, aí eu falei, olha, a morte é, a morte é quando a gente fecha os olhos e nunca mais abre. Acabou o mundo. Se eu fechar os olhos e eu nunca mais abrir, acabou o meu mundo. Aquele mundo. Por isso que é isso, cada um tem o seu mundo, cada um tem a sua história, cada um tem as suas dores, não tem como é, a gente se liga como seres humanos, a gente tem uma mente, todo ser humano tem uma mente, toda mente tem os seus processos. O que nos diferencia são os nossos traumas, os nossos dramas, o que a gente veio viver, tá? Então vamos lá, agora vamos entrando aqui para a aula, né? Então, dentro da mente, só para a gente ir linkando, né, para não chegar direto no ego, é importante a gente entender o quê? Que dentro da mente tem três partes: manas, que é o pensamento, emoção. Manas é essa coisa rápida, sabe? De tipo, tá sempre acontecendo, tô pensando, é isso, é aquilo. Não para, nossa mente não para, tá? Então é esse lugar que a gente precisa descansar quando a gente entra na meditação. Aí tem Tita. Tita é a nossa consciência, é onde armazena as nossas memórias, as nossas histórias, os nossos traumas, é onde a gente fica revisitando. Mas quando eu era assim, mas a minha vida, mas a minha mãe. Esse é Tita, ela fica. E Tita, ela tem uma grande. Não é desvantagem, né? Tita, ela tem um fenômeno que ela acontece que ela guarda só o que ela quer guardar, tá? Então, por exemplo, a gente fica só com os traumas da nossa mãe, mas a gente esquece o tanto que a nossa mãe foi boa, entendeu? Tipo assim, um trauma pode acontecer em uma situação, e a gente esquece daquele resto todo. Então, esse Tita, se ele não tiver em equilíbrio, a gente está sempre vivendo no trauma e no desequilíbrio. Aí tem também Budi. Budi é o conhecimento, né? Então, tudo isso está dentro da mente. É o conhecimento e seus valores. O que que é certo, o que que é errado nos meus valores, tá? Porque cada um tem os seus valores. Mas um valor que todo mundo tem, poderia, no que a gente se une. Se eu encontro uma carteira cheia de dinheiro, eu vou procurar de quem é essa carteira. Tem o nome da pessoa, isso é um valor. Então, o Buda, ele vai te trazendo esse discernimento, tá? Então, por exemplo, estou recebendo hoje essa aula. Faz sentido para mim? Aí é esse intelecto que vai trabalhar e vai pensar, fez sentido para mim. Então eu quero procurar mais sobre esse conhecimento. Não, não fez sentido para mim. Ele ignora. Entende? Então, a nossa mente, na verdade, ela é muito inteligente. A gente só precisa caminhar junto com ela. Então, vamos lá. É, E aí, quem que é o ego, né? Ego, ele tem um nome, chama Ahankara. O ego, na verdade, ele é um personagem. É como se a gente vestisse um avatar e esse avatar eu preciso é como eu relaciono.
nessa vida. Então, o ego é isso, é quem julga, o ego é quem julga, o ego é quem compete, o ego é quem se critica. Então, o ego, ele, na verdade, se você não estiver observando ele está sempre doente. O ego é o quem nos adoece se a gente não tiver em coerência com ele. Então, o arrancara, né, que é esse ego, ele tá ali num lugar que ele quer que você se identifique com ele. Eu sou a Débora da Estanga. Eu era, né? Eu fui. E por muitos anos eu fui a Débora da Estanga. E aí, quando eu resolvi não continuar mais no Ashtanga, me deu eu fiquei muito tempo, né? 4 meses sem dar aula, pensando, e agora, quem eu sou? Entende? Tipo assim, de tão identificada que eu era com aquela pessoa, com aquele personagem. Era um papel muito forte dentro de mim. E assim por diante. Mãe, né? Depois que os nossos filhos crescem, a gente acha que eles ainda são pequenos, ficam tratando eles como crianças. Então, assim, são vários papéis que esse ego vai tornando, dono de empresa, e várias outras coisas que a gente vai se confundindo e vai se identificando. E isso nos faz sofrer. Então, vamos lá. O ego é aquele que traz a sensação do eu, que não sou. Então, é uma sensação do eu separado. Deixa eu escrever. Do eu separado. Ah, é o que cria essa sensação do eu separado, como se eu fosse é, algo melhor que alguém, entende? Então, o ego ele tem essa capacidade. Ou ele é melhor ou ele é muito pior. E aí é onde a gente está no desequilíbrio. Sabe? Ah, eu não consigo, eu não presto, eu nunca consegui, eu sou aquilo. Ah, eu sou foda, eu sou isso, eu sou aquilo. O ego, ele é aquele que te coloca num lugar que às vezes a sua mente, ela quer estar naquele lugar. Então, e seu ego chega naquele lugar, mas aí você fica adoecido, porque você não consegue mais receber de mais nada a não ser do seu ego. As pessoas que têm um ego muito firmes assim, elas não conseguem nem receber, por exemplo, conversar de religião, não conseguem conversar de política, entende? Elas não conseguem conversar dessas coisas que a gente julga difíceis de falar, porque elas são tão identificadas. Ah, eu sou católica, eu sou evangélica, eu sou direita, eu sou esquerda. Aquela pessoa ela é tão identificada com aquilo que ela não consegue receber mais nenhum tipo de conhecimento. Esse é um ego doente, tá? E acontece muito. Eu tô falando de religião, mas pode ser. Aqui a gente estuda, os meninos estudam numa escola antroposófica, né? Mas se a gente deixar muito também nesse lado, os extremos, eles são a identificação muito grande com o ego. Ah, eu sou aquilo, sabe? Eu tenho que viver aquilo. Tá tudo bem, mas você pode ser aquilo, mas você também fica preso naquilo de que eu sou e não consegue receber. E aí que o ego entra, que eu fico me identificado. Então, ele vai representando o quê? As nossas histórias, os nossos traumas, os nossos dramas. O ego ele está associado aos nossos desejos e apegos. Fato. Quem que é o ego? O ego é aquele que alimenta do prazer. É isso. A verdade é essa. O ego, ele não quer viver no desconforto, ele quer viver no conforto e no que faz bem para ele. Então, por exemplo, é, não me faz mais bem comer açúcar, mas eu como açúcar. Eu vejo assim, minha mãe, ela não poderia mais comer glúten. E ela não consegue deixar de comer o pão, porque é um prazer comer o pão, entende? É muito prazeroso comer. Só que se a gente não colocar, peraí, o que eu quero para mim? O que é o que a gente faz, o alinhamento. O que eu quero, o que eu preciso e o que o Deus quer de mim, o que a espiritualidade quer de mim. Não é sobre só o que eu quero. Eu não tô aqui nesse mundo vivendo só o que eu quero. Eu falo muito isso para os meus filhos. Porque fazer só o que eu quero é alimentar quem? O ego.
E assim, a gente não tá aqui só para fazer o que eu quero, porque se a gente for fazer só o que a gente quer, a gente vai comer mal. A verdade é essa, é muito mais prazeroso comer um doce do que comer uma salada algo muito nutritivo, uma salada de fruta. É muito mais fácil a gente ir lá e comer um bolo, né? O nosso ego, a nossa mente, ela quer comer aquele bolo, mas o que que é realmente que o seu corpo precisa? Tô falando isso de uma coisa pequena, mas a alimentação a gente come muitas vezes por dia. É uma escolha, e que já vem do ego, entende? Então, quanto mais eu alimento de alimentos é, prazerosos, eu alimento o ego. Fato. Então, você já sabe o que que você está alimentando dentro da sua mente. Você entendeu? Essa relação é muito forte, sabe? O que eu como alimenta o que eu quero para mim. É isso, tá? É, esse ego, ele é quem fala, eu sou ansioso, né? Hoje a gente vê muito isso, né? Eu sou ansiosa. Eu estou ansiosa. Essa é a palavra certa. Eu estou, eu não sou. O sou é algo que o ego se identificou, porque não tem como você ser ansiosa, você está, é um estado. A ansiedade, a tristeza, a depressão, a angústia, a alegria, o medo, eles são estados da mente. O que que acontece quando a gente entra num estado muito grande de ansiedade, que eu tenho muito tempo ansiosa? Ah, me vejo muito tempo já, 2 meses, 3 meses ansiosa. O seu ego se identificou com aquela ansiedade, por algum momento, em alguma situação. E agora o que que você precisa fazer? Limpar esse ego. Porque ele tá achando que ele é ansiedade. Só que a ansiedade é um estado. E a tristeza é a mesma coisa. Você não vai ser triste o resto da sua vida. Tem hora que alguém te conta uma piada, você vai rir. Entendeu? São estados. Só que não é fácil a gente sair. É fácil a gente aqui que já está estudando. Eu já tive um caso, né? Há muito tempo atrás, que eu fiquei ruim da cabeça. Foi por isso que eu entrei pro Vedanta. Porque eu queria entender o que tinha acontecido com a minha mente. Eu queria entender por que que eu tive aquela tristeza tão profunda, um medo tão profundo que não conseguia sair dele. Eu fiquei muito tempo identificada naquele lugar, fiquei quase 2 anos identificada, achando que eu era aquela tristeza, aquele medo, e que eu não ia conseguir sair dele. Só que o que me fez sair dele foi o conhecimento. A verdade foi essa. Eu falei, não, isso não é o que eu quero para mim. Eu preciso estudar e eu preciso entender como sair disso. E é por isso que eu tô aqui passando para vocês, porque é uma história que a nossa mente começa a contar pra gente, ah, mas você é ansiosa, mas você é isso, mas você é isso. Esse é o ego, né? Falando, você tem que ser assim, você tem que ser assado. Não, você não tá igual a fulana, competindo, te criando trazendo uma crítica, e você criando uma expectativa de você mesmo, aí você não consegue. Aí se você não consegue, o que acontece com o ego? Ele se sente menos. Aí você entra numa tristeza, numa depressão, numa angústia, entende? Tá dando para acompanhar? Tá, né? Ok? É porque é muito, o ego não é, ele é um personagem que a gente tem que conviver com ele, porque não tem como fugir do ego. Ah, eu tenho um ego. Não, não tem como. Todo mundo tem um ego, ele é o nosso personagem, entende? Então a gente tem que fazer o quê? Não é nem ficar de mal dele, não e nem fingir que ele não existe, porque se eu fingir que ele não existe, o que que vai acontecer? Ele vai ficar cada vez mais fraco e eu vou ficar cada vez menos me sentindo empoderada. Então eu tenho que ficar o quê? Andar junto com o meu ego, em harmonia com ele. Bom dia, Maria. Então essa é a nossa intenção. O ego, ele é esse avatar e ele cria essa sensação de individualidade. Ele está sempre competindo, procurando reconhecimento, procurando acolhimento. Esse é o ego doente. O reconhecimento que ele não teve quando ele é adolescente, quando ele é novo, quando ele é criança, que isso é a história de todos nós não nos sentimos reconhecidos, não nos sentimos merecedores, não nos sentimos que nossa mãe e nosso pai deram o que a gente queria. É a nossa mente distorcida, ela quer uma coisa e ela recebe outra. E quando ela recebe desse formato, eu escutei uma frase que eu achei bem legal. Não é do jeito que a gente quer a nossa vida, é do jeito que a gente precisa. Entende? Então, assim, a minha mãe não foi do jeito que eu queria, mas foi do jeito que eu precisava para eu chegar onde eu estou hoje. Entende? Então,
vai desconstruindo toda essa história, né, do ego, que o ego conta essa historinha de que eu não fui reconhecida, eu não fui aquilo, nananã. E você vai acreditando nessa história, vai acreditando. E aí, quando você percebe que essa história não é a sua, é a que o seu ego contou, e você para de querer ser reconhecido, você para de criar expectativa do que seu filho tem que ser ou do que você deveria ser, é aí que o ego neutraliza. Porque aí você vive em paz, sabe? Que é essa que a gente vai, a gente vai encerrar nesse lugar, né, pra gente abrir a roda, que o maior obstáculo para esse ego neutralizar é o conhecimento entrar. Porque ele não permite o conhecimento entrar. Ele não, porque ele é tão bom, ele acredita tanto nele que ele não deixa esse conhecimento, que não deixa o conhecimento entrar. Então, assim, já aí já é um bloqueio. Agora, quando a gente vai começando a entender que eu sou separada desse ego, eu sou separada dessa mente, que eu vejo tudo isso acontecer de um formato que meus olhos mesmo não conseguem ver. Não é através desses olhos que a gente consegue ver, é através desse conhecimento que a gente consegue enxergar quem é o ego, quem é a mente, quem é a espiritualidade, quem é esse corpo. Entende? Eu estava escutando um podcast esses dias e o cara falou isso. Ele falou assim: já antigamente, né, quando eles não eles procuravam entender a mente também, já tem muito tempo, né? Eles abriam as pessoas, eles abriam a mente quando a pessoa morria para ver onde ficava essa mente. Entende? Se ela ficava dentro do cérebro, dela ficava. Não tem lugar, entendeu? Não é um lugar, a mente não vive num lugar, a mente vive num lugar sutil. E é nesse lugar que o ego vive, nesse lugar sutil que a gente nem percebe. A gente fala, ah, olha lá, ele é muito egóico, ele é muito egoísta, ele é muito egocêntrico, nananã. A gente fala do outro, mas onde está esse ego? Esse ego é o que caminha com a gente, é o nosso avatar, é o nosso, a gente veste ele todos os dias. E como eu quero vestir esse ego? Como eu quero andar com esse ego? Eu não quero nenhum ego que me põe para baixo, nem um ego que me põe para cima. Esse é um, porque senão os dois estão em desequilíbrio. As extremidades em tudo na nossa vida, ela não é legal, os extremos, né? O pêndulo. Porque se eu tô muito feliz, no outro dia eu tô muito triste. Entendeu? É o pêndulo. O nosso pêndulo, ele tem que estar cada vez mais neutralizado. Porque eu posso ficar feliz, eu compro um carro hoje, tô feliz, amanhã eu bato, tô triste. Entendeu? Senão a gente fica muito nessa. E é isso que a gente precisa diminuir. Esse lugar de, peraí, eu posso sim estar ansiosa, eu posso sim estar com medo, mas eu não sou a ansiedade e eu não sou o medo, entende? A gente tem sempre que conversar isso com a nossa mente. Peraí, eu posso sim estar ansiosa? Faz sentido eu estar ansiosa nessa situação? É, faz sentido. Então tá. Então a gente vai viver essa ansiedade e daqui a pouco a gente vai passar ela. A tristeza, a mesma coisa. Peraí, o que que essa tristeza quer me mostrar? E não ficar, nossa senhora, eu tenho que sair dessa tristeza, porque eu sei que é assim, a gente quer sair. Porque não fa... Por que que a gente... E outra coisa, por que que a gente quer sair logo desses estados ruins? Porque a gente não se identifica com o estado ruim, entende? Por isso que é tão difícil para a gente estar triste, ansioso, com medo, com raiva, porque não é da nossa natureza. Então, quanto mais a gente está ansioso, quanto mais eu tô triste, mais eu tô afastado de mim. Entende? Faz sentido para vocês? Então, por isso que eu fico buscando eu de novo. Se eu tô com medo, é porque eu tô longe do meu eu verdadeiro. Eu tô identificado com medo. Entende? E por isso eu vou sempre procurando estar mais perto de mim, da minha essência, do que eu quero, de como eu estou. E não naquela, eu tenho que ser. Eu tenho que ser a melhor mãe para o meu filho. Aí eu vou lá e brigo com ele. Aí eu me sinto culpada. Eu tenho que ser a melhor professora. Não, você tem que ser a melhor professora, não é porque é porque Deus quer. E não é para 100 mil pessoas. Não, você tem que ser a melhor professora para o seu filho. Primeira pessoa. Entendeu? Assim, é referência. Então a gente está querendo ser o melhor para quê? Para quem? É para mostrar, para ser reconhecido ou para você olhar para si e falar, nossa, assim, eu entrego, eu tô fazendo o meu melhor para Deus.
sabe? Em tudo. Eu sempre falo isso pros meus meninos. Imagina que isso aqui é um filme e que tem alguém te filmando o tempo todo. Como que seria o seu filme? Porque é isso. Tem alguém lá em cima cuidando de tudo isso aqui. Como ele gostaria que você tivesse escrevendo a sua história? Como que ele gostaria que você tivesse sendo no seu filme, sabe? Então, é esse papel que o ego tem que lidar de humildade. E para ele é muito difícil, sabe? O ego distorcido, tá? Então, o ego, ele sempre quer mais, ele busca encontrar prazer em tudo. Essa é a doença do ego, sabe? Por isso que ontem eu estava conversando com um amigo também, eu falei isso com ele, eu falei assim, olha, ficar grande, gente grande, e ter uma mente adulta, ela tem esse caminho. E ter uma mente adulta, ser ter escolhas adultas. E ter escolhas adultas, às vezes a gente tem que deixar de fazer o que eu quero, para fazer o que eu preciso. Eu quero comer Nutella. Eu quero, adoro Nutella. Mas se eu comer Nutella, meu filho vai comer Nutella, minha filha vai comer Nutella. E aí, essa criança, ela vai crescer um adulto igual eu. Uai, mas a adulta que a minha mãe come Nutella, eu também posso comer Nutella. Tô falando isso assim, porque hoje a gente sabe o quanto o açúcar ele é ruim. E o nosso ego, ele continua procurando o açúcar. Por quê? Porque é prazeroso. E muitas das vezes a gente come o açúcar comendo as nossas emoções. Fato. Entende? Porque às vezes a gente não quer ver, ou às vezes, eu mereço. Ah, eu mereço. O meu era isso, o meu era merecimento. Eu vou comer o doce porque eu mereço. E hoje eu consigo assim, eu como doce, mas eu mudei o doce que eu ingiro. Eu não como mais um monte de bolo. Igual eu amo bolo, meu trem que eu mais gosto é bolo. Mas hoje eu faço meu bolo de banana. Vou lá e faço, às vezes, um leite com granola, leite de aveia. Vou lá como. É o meu doce, sabe? Assim, eu tive que mudar. Não consegui ficar. Eu falei, eu vou ficar o resto da vida sem doce, sem alimentar meu ego. Mas eu também desequilibro. E aí eu vou ficando cada vez mais, sabe? Assim, e não é no desequilíbrio, é no equilíbrio. Porque senão você não harmoniza esse ego. É isso que a gente tem que entender. Não é, deixa, nunca mais vou sentir ciúmes, desidentificando com esse. Não tem como. Você não escolhe sentir medo, você não escolhe sentir ciúmes, você não escolhe sentir. Você sente. E aí, o que que eu aprendi com tudo isso? Quanto mais eu chego perto desses sentimentos e acolho aquele sentimento, então existe essa Débora que tem ciúmes. Aham, existe. Quero fugir dessa Débora, não quero ficar com essa Débora, pelo amor de Deus, ela identifica com ela e eu vou sofrer, eu vou ficar nisso. Peraí. Chega perto desse ciúmes e vê o que que ele tem para te ensinar, sabe? E não simplesmente, eu não quero sentir o ciúmes. Nossa, eu sou ciumenta. Os extremos. Não, você não é ciumenta e você não quer sentir, você só precisa observar, é um sentimento. Então vamos lá, vamos finalizando aqui. O ego, o que você quer com isso, né? O que você quer para provar, ele tá sempre provando para alguém, esse é o ego, né? Tô sempre mostrando. Antes eu queria ser reconhecida para meu pai e minha mãe me reconhecer. É verdade. Hoje eu penso assim, gente, meu pai e minha mãe nem foram reconhecidos, sabe? Assim, pelos pais deles, eles foram reconhecidos por eles e eles vão ter que ser, e é isso. Não tem que esperar de ninguém isso. E a gente, na verdade, é reconhecido pela pessoa mais importante, que é Deus. Que mais a gente está buscando? É essa busca incessante do ego que nos faz sofrer, entende? Que nos faz ficar preso. É isso. E aí esses conflitos internos vêm com várias expectativas. Aí a gente precisa começar a desapegar de uma Débora que eu acreditava que ela tinha que ser, de uma Martina, de uma Bia. Quem eu preciso desapegar aqui dentro, sabe? Para vir um novo, para vir um novo ego. Só que deixa eu contar, quando a gente desapega e vem um outro ego, a gente nem conhece esse outro avatar, que é um ego harmonizado. Até ele chegar esse novo, essa nova personagem, a gente tem que desconstruir muito o que a gente já recebeu. Por isso que é tão difícil harmonizar com o nosso ego, sabe?
Então, a nossa intenção é isso, é a gente aprender a relacionar com o ego e com a mente. Só isso. E para isso acontecer, o conhecimento nos ajuda. O discernimento. Ah, o que que faz sentido para mim, o que não faz sentido para mim. O que é real? Ah, igual assim, né? Minha mãe tinha uma expectativa que meus filhos fossem de um jeito. E meus filhos foram de outro jeito. Eu crio eles diferente. Hoje ela aceita, mas ela por muito tempo ela sofreu. Entende? Assim, e eu sofria de não conseguir atender ela do jeito que ela gostaria, mas eu pensava, é a minha família, é o que eu quero para eles. Então eu tive que peitar aquele baile de desconstruir uma relação, de desconstruir um ego que às vezes queria que ela me visse, ó, mãe, eles são assim. E aí eu fui entendendo que na verdade era eu que queria, meu ego que queria aquilo ali. E o ego dela quer também outra coisa, e o seu ego quer outra coisa. Entende? Não tem como calar a boca desse ego. Tem como eu só caminhar com ele, né? Entendendo que cada um tem o seu mundo interno, que cada um tem a sua ordem interna. Não tem como eu querer que a minha mãe seja diferente, não tem como que eu queira que meu filho seja diferente do que ele é. Apesar de eu criar ele, ele já tem as dificuldades, ele já tem o ego dele. Ainda não está construído, mas ele já tem o avatar dele, que caminha com ele, né? Que já vem até de outras vidas, né? Então é isso. O que eu quero finalizar? Como me sentir em paz com o meu ego? Sankalpa, intenção. Sempre a gente tem que ter uma intenção. O que que eu quero praticando yoga 5 e 10 da manhã? Sabe? Qual que é a minha intenção de estar ali 5 e 10 da manhã? A minha intenção não é só manter meu corpo saudável. A minha intenção é estar em presença comigo já na primeira hora do dia, sabe? E poder manter aquela energia durante o dia, que eu sei que pode muita coisa acontecer e a gente vai sendo vulnerável. Mas se eu já estou ali naquela primeira hora do meu dia, colocando a minha mente naquele estado, muita coisa já diminui. Então a intenção é muito importante para manter esse ego. Por quê? Se você já percebe qual que é a sua intenção com aquilo, você já percebe se é seu ego ou não. Entende? Outra coisa, sadhana. A sadhana é o quê? São práticas espirituais. O yoga é uma prática espiritual. A verdade é essa, entende? Não só o yoga, a gente rezar, acender uma vela. é, Então, a sadhana, ela é aquele lugar que você se propõe diariamente de ter um compromisso. Então, por exemplo, eu não dou aula todos os dias para vocês, mas eu tenho um compromisso de ir lá acender minha velinha, fazer minha oração, fazer minha prática. É uma sadhana, é uma entrega, um japamala, sabe? Assim, é uma entrega, é como se fosse assim, uma gratidão por tudo que esse universo nos dá. Sadhana é isso. Então, você entrega algo que o seu tempo para uma prática espiritual, entende? Então, isso é uma sadhana. É, existem várias sadhanas. No yoga é o yoga, a oração que é a puja, o japa, a meditação. Então, são sadhanas que elevam a gente, que nos conectam com a espiritualidade. E aí tem o charadá, que é a fé. Esses três, ó, sankalpa, charadá e sadhana, eles é que vão diminuindo esse ego e vão nos deixando cada vez mais conectados com o que a gente realmente veio fazer aqui. Não existe, qual é o meu propósito de vida? Não. Meu propósito de vida é viver. Eu já estou num propósito. Não é você que escolhe o seu propósito. Seu propósito de vida é aquilo. Entende? Eu quero achar um propósito de vida. Que ó, tem gente que acha um propósito de vida, que vive, mas o propósito de vida não é deixar de trabalhar. Na verdade, às vezes, muito propósito de vida é o trabalho excesso ainda. Você trabalha naquilo ali, é uma missão. Entende? Então, às vezes a gente fica procurando. Né, eu tava procurando dizer, nossa, eu preciso tocar um violão, preciso tocar alguma coisa, tô nessa, né? Um instrumento e tal. Mas será? Sabe, a gente quer procurando sempre, mas às vezes eu preciso pôr foco no que eu quero, no que eu acredito. E depois, se acontecer, vai acontecer, né? Então é isso, viver sem o ego, não tem como viver sem o ego, na verdade. Mas viver com o ego é ser sincero com você mesmo.
Ser sincero no que você está sentindo, ser sincero do que você está vivendo, ser sincero com seus pensamentos. E é abrir a gaveta da sua mente, cada gavetinha dos traumas, do que da sua mente conta, e você vai limpando isso. Não tem como eliminar nada, fugir da sua mente. Tem como você limpar cada portinha. É isso que a gente faz na meditação, né? A gente limpa as nossas gavetas. E o ego agora, quando a gente neutraliza ele, ele em vez de ficar querendo entrar naquela gaveta e, não, peraí, não quero mais viver essa gaveta, fecha. Fecha essa gaveta. Não. Agora é o ego, quando eu estou em harmonia com ele, eu entro na minha gaveta. Eu limpo ela, eu organizo aquela gaveta e eu sei viver com a minha ansiedade, eu sei sair dela também. Eu sei entrar no meu medo, mas eu sei sair dele também. Entende? Porque não tem como eu eu existo, logo tudo isso existe. E é o que nos torna juntos, né? Ser como ser humanos. Nós, como ser humanos, onde que a gente é igual? Todo ser humano tem medo, tristeza, ansiedade, angústia, alegria. Somos nós. Igual as formigas, aquelas formigas, a gente vê as formigas, qual que é a capacidade delas? Elas andam em bando, elas fazem colheita em bando, elas fazem a casinha delas em bando. É uma coisa, mas elas não são iguais, idênticas uma à outra. Onde que a gente se une, a gente vira idêntico ao outro? Nos sentimentos. É isso que nos torna humanos, né? Então, como lidar com tudo isso? Com o ego harmonizado, tá? Vou encerrar para a gente, acho que 10 minutinhos dá para a gente fazer uma roda? Pode ser? Então tá. Então eu vou só encerrar para a gente fazer a roda, pode ser? Agradecer a todos os mestres, todos os professores dessa linha do Vedanta, dessa tradição do yoga. Agradecer os nossos pais, os nossos avós, os nossos ancestrais. Om. Namastê. Bom, agora eu vou só encerrar aqui para a gente. Peraí, vamos ver se eu consigo. Para a gente abrir a roda.